Olá, boa noite, amigos queridos. Começamos mais um dia de reforma íntima. Reforma íntima que é um estudo que tem um propósito de melhoria interior, de observar dentro de nós o que nós temos de bom e o que nós precisamos alcançar ainda, né? Então, para a gente começar os nossos trabalhos de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Sinal Verde. Ele é psicografado pelo Chico e foi ditado pelo espírito de André Luiz. E a leitura se chama Em Torno da Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Olhem que bacana, né? A gente pensar nessa leitura. Ela veio assim casando com o nosso objetivo, que é o da reforma íntima. E mais uma vez atestando que ninguém mais ou menos do que nós pode ser o autor dessa felicidade. Muito bem. Vamos então agora nos sentar de maneira confortável. Quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos. E vamos agradecer. Agradecer a esse Pai que a cada manhã que nasce nos permite tentar, nos permite acertar mais um pouco, nos permite errar, não nos condena, mas nos ama e nos auxilia sempre para que possamos crescer. Pedimos aos bons espíritos que amparem o nosso estudo, que nós possamos acender no nosso coração a chama da esperança e do alto amor. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre males pequeninos. Na verdade, essa é uma leitura do livro Coragem, que é um livro que eu já estou trabalhando, né, nas reformas que eu vim refletindo, né, com vocês durante esse ano. Então, nós estamos trabalhando algumas leituras desse livro do Chico Xavier, né? Ditado por vários espíritos, cada leitura tem uma autoria diferente, chamado Coragem. Boa noite, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma leitura que é encontrada no livro Coragem, que foi ditada pelo espírito de Albino Teixeira e psicografado por Chico Xavier. O nome da leitura é Males Pequeninos. Eu vou ler um trecho dela para vocês, vou comentar um pouco e depois a gente vai ver alguns vídeos. A gente vai ser nessa dinâmica mais ou menos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. A gente, nesse pequeno trecho, a gente pode pensar que a gente não sabe a verdadeira realidade de tudo que a gente vê. A gente acha que é alguma coisa, mas vai deixando, porque a gente acha que é pequeno. E a gente não sabe quão grande ele pode ser em outros pontos de vista. A gente não sabe como que isso pode incomodar em outras pessoas.
Até porque cada pessoa lida com os problemas, lida com tudo de uma forma muito diferente. Nada vai ser tratado de um mesmo jeito e nada vai ser tratado igual. Então a gente pode pensar um pouquinho nisso para tentar ver outras visões e não ficar somente focado no nosso. Além que, né, a gente sempre tem que tomar cuidado nisso, porque é uma coisa que envolve muita empatia também. A gente olhar para o outro e tentar ver que ele passa isso também. Continuando, ela fala assim: não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Então, não é chuva, né? Não é aquela chuva estrondosa, não é aquela enchente que vai arrasar a árvore, né? A árvore frondosa, a árvore que já está firme ali, né? Como é que eu posso falar? Enraizada, né? Fortificada naquele local. Não é isso que vai arrasar a árvore, porque ela vai conseguir resistir se ela tiver raízes, né? Firmes ali onde ela está. O que a leitura diz? Que é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Então, o que vai destruir ela não são as coisas exteriores que vêm de fora. Não é a força da natureza, né? É a praga, né? É aquele cupim que vai entrando por dentro e vai comendo a árvore por dentro, que vai acabar destruindo essa árvore. O que a gente tira de reflexão para nós? Uma palavra ou uma ação pequena pode ter um poder maior do que grandes atos. A gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Muitas vezes nós estamos preocupados com grandes coisas, com grandes atitudes, com grandes impactos, e aí a gente esquece que todos os dias nós somos convidados a estar presente na nossa casa, no nosso núcleo familiar, a ser exemplo para essas pessoas, a dar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. Talvez uma discussão minha com um irmão antes de sair de casa estrague todo o dia dele. Talvez uma palavra atravessada faça uma pessoa ficar mais triste do que ela já estava e talvez ela não tenha me falado, talvez isso esteja dentro dela. Então, quantas coisas estão ocultas lá dentro de nós e a gente, na hora de colocar para fora, não consegue exteriorizar, né, com gentileza, com amor e acaba machucando as pessoas. Cuidado também com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, o que cultivamos e o que sintonizamos. É o que a gente vai atrair para dentro de nós. Para a gente pensar um pouquinho sobre sintonia, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou passar para vocês um vídeo do canal Amigos da Luz, mas vai acontecer de maneira diferente. Vai aparecer aqui em cima da onde vocês estão assistindo, bem no canto superior direito, isso mesmo, no canto superior direito, vai aparecer uma faixinha cinza sugerindo o vídeo. Então, vocês vão clicar nesse bannerzinho, né, que vai aparecer em cinza, escrito de preto, que vai estar vídeo, canal Amigos da Luz. Vai clicar, o vídeo vai aparecer embaixo. Vocês vão dar pause na nossa palestra e vão abrir o próximo vídeo que vai aparecer embaixo para vocês, que é o vídeo intitulado Sintonia do canal Amigos da Luz. Vão assistir e vão voltar para as nossas reflexões. Tudo bem? Então, voltando, né, para quem já assistiu o vídeo do canal Amigos da Luz, a gente traz mais duas reflexões e a gente traz também, né, o que a gente pôde observar no vídeo. No vídeo a gente vê uma disputa, né, dos obsessores ali, vamos colocar obsessores entre aspas, né, porque eles foram atraídos pela energia que a família emanava. E aí eles estão lá, né, numa disputa, jogando videogame, porque eles estão controlando aquelas pessoas. A vida real também é assim. Nós também temos espíritos que estão ali esperando a nossa sintonia vibratória para se conectar conosco. Tanto espíritos bons, quanto espíritos que querem nos atrapalhar. Tanto os que querem nos ajudar, quanto os que querem nos atrapalhar. E aí, cabe a nós, né, cuidar dos nossos pensamentos para poder
limpar, né, essa sintonia. A gente vê no vídeo que quando eles começam a pedir desculpa, né, começam, não, tudo bem, não vamos brigar, os espíritos começam a perder a conexão. E é exatamente isso que acontece, né? É a nossa vibração que vai nos conectar com o bem ou com o mal. Mas esse é um trechinho, né, uma definição do livro Dicionário da Alma, que foi psicografado também pelo Chico e ditado pelo espírito Ismael Souto. E ele fala assim: guarde cauteloso a fonte de seus pensamentos, que a cada minuto se fazem agentes ativos de suas deliberações, no bem e no mal, onde o espírito estiver trabalhando. Então, olha que bacana, né? É o nosso pensamento, né, que vai ser um agente ativo das nossas atitudes. É o nosso pensamento que vai fazer com que a gente sintonize, né, com espíritos, e esses espíritos vão nos influenciar, porque já perguntou Kardec na questão 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam na nossa vida, né? E o Espírito da Verdade respondeu: mais do que pensais, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Então, já que o mundo espiritual tem uma influência tão grande, né, nos nossos pensamentos, vamos então guardar cautelosamente a fonte dos nossos pensamentos, para que a gente possa fazer boas escolhas. Não é fácil modificar o curso do pensamento quando fixamos a nossa mente em determinados pontos da vida por muitos anos consecutivos. Também no livro Dicionário da Alma, Emmanuel que fala esse trechinho. Olha que interessante, né, a gente pensar sobre isso. A gente vive hoje numa dificuldade muito grande de estar aqui, de estar presente no momento, no dia a dia, no hoje. A gente vive o hoje ou com a cabeça no passado, preso em algo que eu deveria ter feito, não fiz, ou que eu fiz e me arrependi, ou que eu já tive, não tenho mais e aí gostaria de ter novamente. Ou a gente vive preso no futuro, no que eu quero comprar, no que eu quero possuir, na casa que eu quero morar, no emprego que eu quero ter, né? E aí, quando a gente cultiva esses pensamentos durante, né, o nosso dia a dia, a gente acaba se esquecendo de viver o hoje, de viver o presente, né? De nos colocar olhando, né, no olho daquele que conversa conosco, parando para escutar o amigo que precisa de uma conversa, precisa, né, de um ombro para poder ou falar suas mágoas ou se equilibrar. A gente não pode ficar preso. É importante o passado, é importante o presente, o futuro? Sim, é importante. Mas o passado já passou, o futuro não chegou. Não adianta eu ficar preso em nenhum dos dois. O passado ele vai me servir para que eu olhe, para que eu veja as experiências que eu tive. O que foi bom, eu repito. O que não foi bom, eu evito. O futuro ele vai servir para eu programar aonde eu quero chegar. Mas eles não são localidades, né, temporais, vamos dizer assim, que eu preciso estar. Eu preciso estar no agora. Eu preciso entender a minha vida agora, o que eu posso fazer com a minha vida agora e pensar o que eu estou fazendo. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou calo no pé. Nesse trecho, é engraçado a gente pensar como que a gente lida com situações ou com pessoas que incomodam a gente. Porque é um problema que a gente tem. A gente tem um problema, tem uma pessoa que está ali incomodando a gente, mas como que a gente lida com isso? A gente fica quieto, porque, tipo, a gente nunca consegue muito ver uma solução. A gente sempre olha isso e fica sem saber o que fazer, sem saber como reagir. E a gente tem que procurar essa solução, essa resolução, porque é algo que vai ajudar a gente.
é algo muito íntimo para todo mundo, né? Então, acho que essa resolução, mesmo a gente não vendo atualmente, é uma coisa que a gente tem que procurar a ver algum dia. E agora, para ver um pouquinho disso, a gente vai ver um vídeo do canal Amigos da Luz que se chama Desafetos. Depois desse vídeo, a gente conseguiu ver que a gente tem vários desses desafetos, né? E muitas vezes a gente quer sumir com eles. Só que cada desafeto desses é uma prova no nosso caminho. É uma coisa que a gente tem que olhar, tem que ver, tem que pensar como que eu vou conseguir lidar com isso de uma certa forma, como eu vou conseguir passar isso, mesmo sendo pessoas, sentimentos ou situações que a gente passa. E a gente tirou algumas situações do livro Dicionário da Alma e eu vou ler ela um pouquinho para vocês. O sofrimento dá-nos compreensão. Essa compreensão confere-nos o crescimento espiritual. Esse sofrimento é muito para evolução, que a gente olha com o sofrimento com más olhos, a gente olha de um jeito muito distorcido, porque o sofrimento não é somente uma coisa ruim, que a gente precisa do sofrimento para conseguir passar várias coisas, que infelizmente a gente ainda não escolhe passar muito dessas coisas, evoluir muito pelo caminho do amor. A gente tem as escolhas, a gente pode escolher passar por tal ponto, tal ponto e tal ponto. Porém, a gente normalmente escolhe passar como? Sofrendo, porque a gente ainda acha que é mais fácil. Porém, a gente pode aprender pelo amor, que é uma maneira muito mais bonita. O inimigo, em qualquer caso, é terreno que precisamos recuperar para o plantio da nossa felicidade por vindoura. É o que a gente sempre fala. Todo aquele empecilho, toda aquela pessoa que está ali é uma coisa, é um desafeto. A gente tem que conseguir superar isso. É difícil, é muito difícil, porém ele vai ajudar muita gente. Normalmente aquelas pessoas que a gente menos tem afinidade, que a gente não consegue ficar perto, são aquelas pessoas que mais ajudam a gente a evoluir, que sempre vão estar ali dando apoio, porque a gente conseguindo superar isso, a gente consegue fazer muita coisa. E também a gente consegue olhar e pensar com empatia com essas pessoas, porque do mesmo jeito que a gente tem que recuperar essas coisas com a mesma pessoa, essa pessoa tem que recuperar com a gente. A gente pode se colocar no lugar dela também e pensar o que a gente está fazendo. Há inimigos da vizinhança de nossa experiência pessoal, reclamando-nos socorro sereno e vigilância pacífica. São eles a ignorância e o ódio, o desalente e a discórdia, o egoísmo e a vaidade. Nisso é legal pensar que nem só as pessoas são as causas dos sofrimentos, que um sentimento pequeno, bem que a gente pode achar pequeno, causa muita coisa também. Um simples pensamento, e a gente tem que conseguir superar isso, porque a evolução é nosso caminho, um dia a gente vai chegar lá. E a gente está caminhando cada passo para conseguir. A gente está na reforma íntima para alguma coisa, né? A gente tentar cada dia mais caminhar, respirar fundo, ver esses sentimentos ou essas pessoas e tentar tratar com um certo amor. Não é de cara que a gente vai conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Porém, cada olhada, cada respiro que a gente der mais para ter uma paciência, a gente consegue. É um passo pequeno, mas é um passo importante. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam, é a falta da bússola. Então não é a neblina que vai desorientar o viajante, né? Ante as estradas, né? Que se dividem e tem, né, bifurcações para um lado, para o outro. Não é isso. Porque se o viajante tiver uma bússola, né? Ele tiver algo que o guie, ele consegue andar, né, em meio à cerração, né, em meio à neblina, vamos dizer assim, em meio à escuridão. E aí a gente pensa, né, temos objetivos, sabemos para onde queremos ir?
Será que isso está claro na nossa vida? Será que a gente está vivendo tão abruptamente, tão uma coisa em cima da outra, que a gente não está pensando nem o porquê que eu estou fazendo algo, por que eu trabalho, por que eu quero acumular tantas riquezas? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente faz o que faz? Analisa todo o seu dia. Pensa nas coisas que você faz. Pensa em quais têm um motivo. Você faz por uma razão, por um objetivo. E quais você não pensou ainda porque você faz, mas você faz. A gente tem que começar a repensar, né, essas características da nossa vida. Porque a gente é o que eu comentei, né, no primeiro trecho que eu falei, antes da Tainara. A gente sabe para onde a gente quer ir, não como uma obsessão. Ah, eu vivo no futuro, eu vivo para aquilo, só olhando para o futuro, não. Mas eu tenho um plano. Eu sei como chegar ali onde eu quero chegar. A gente tem que entender que planejar é diferente de viver com uma ideia fixa no futuro. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu nem penso no futuro porque eu quero viver o hoje. Tudo bem, a gente tem que viver o hoje, a gente já falou isso. Mas a gente precisa saber para onde a gente está indo. Para que a gente ganhou essa vida? Para que a nossa existência está aqui? Para quê? Qual o objetivo? Será que é só a gente sentar aqui, ser o mais rico possível, conseguir a maior quantidade de bens materiais, ter uma família, ir na igreja toda semana, ir no centro toda semana, assistir palestra na internet? É só isso? Que é o nosso objetivo de vida? Que é o porquê nós estamos existindo? E aí a gente vem para outra questão. Temos um norte na nossa vida? Não um norte no sentido de saber para onde ir, mas diferente desse primeiro que a gente comentou. A gente tem um norte no sentido de entender Jesus como mestre, de saber que a nossa vida verdadeira não é essa, é a vida espiritual. E como espíritos imortais, a nossa tarefa é a evolução, o nosso caminho é a evolução. E para evoluir, a gente precisa olhar para dentro de nós. E essa bússola, que para nós espíritas precisa ser Jesus, ela nos ajuda. Ela nos ajuda a passar pelos dias de escuridão, ela nos ajuda a passar pelos dias de confusão, pelos dias em que a gente está amargurado, em que a gente quer desistir. Essa bússola nos ajuda. Porque Jesus já dizia, né? Meu fardo é pequeno, meu jugo é leve. Vem a mim os que sofrem. A gente não pode esquecer que Jesus é o governador do nosso planeta. Que ele veio aqui e foi o amor encarnado entre os homens. Para nos ensinar. Sem precisar, sem ter necessidade de provar e espiar nada. Só porque ele nos amava demais. Então a gente não pode deixar de esquecer desse amor de Jesus por nós. E aí, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre a nossa vida e o que a gente está fazendo com ela, mais uma vez naquele esquema, vai aparecer para vocês uma tag ali em cima, né, um bannerzinho, vocês podem clicar no vídeo, vai aparecer embaixo, dá um pause na nossa palestra, assista o vídeo e a gente volta para comentar. Vamos lá então. Vocês viram o vídeo que bacana? Ele mostra, né, a moça caindo, né, do avião e ela está nos seus últimos instantes de vida. Ela sabe, né, que ela vai desencarnar. E aí o mentor começa a conversar com ela, né, perguntando o que ela fez, né, da vida, se ela ajudou as pessoas, né, tudo que ela tinha, vamos dizer assim,
tudo que ela tinha realizado, né? Vamos dizer assim, durante a sua caminhada. E aí, ela se propõe, né? No final do vídeo, ela não pode deixar, eu vou tentar, eu vou fazer isso, não sei o que, não sei o que. E ele vai embora e ela acorda, né? E quando ela acorda, ela pensa, nossa, né? Que sonho ruim. E pensa, nossa, obrigado pelo aviso, espiritualidade, eu tenho que mudar. Aí ela dorme de novo e fala, mas deixa para amanhã, hoje está muito tarde. E aí a gente vai pensar, também estamos dormindo para a vida? Será que a gente também pensa assim, ah não, amanhã eu começo a, sei lá, a ajudar no centro. Ah, amanhã eu começo a doar um item para cesta, para cestas básicas, né, para ajudar alguma entidade. Ah, amanhã eu começo a dar bom dia para todas as pessoas da minha casa. Será que o amanhã chega, gente? A gente precisa pensar muito nisso. A gente vive como se nunca fosse desencarnar. Já pararam para pensar? É a única certeza que a gente tem quando encarna, que um dia a gente vai desencarnar. E é a única verdade que a gente evita a vida inteira, vivendo como se não fosse acontecer. Aí a gente tem que repensar isso. Não é no sentido de ficar enaltecendo a morte, não, é no sentido de que é uma realidade. E aí a gente precisa se preparar no sentido de viver. Se eu acho que eu preciso melhorar, né, no meu bom humor durante a manhã, que eu faça isso hoje, porque amanhã nós não sabemos como será. A gente espera que tudo, né, corra na linha, vamos dizer assim, siga a lei natural, né? Que eu viva, né, até meus 70, 80 anos, mas a gente não sabe. E aí a gente deixa tudo para amanhã. A gente deixa o abraço para amanhã, a gente deixa o beijo para amanhã. E aí, às vezes a gente não desencarna, mas às vezes vem situações como essa que a gente está passando em nível mundial que nos mostram que a gente não deve deixar nada para amanhã. Porque as coisas mudam num piscar de olhos. Então, se tem vontade de amar, ame hoje. Se quer falar que ama, fale hoje. Se quer fazer um carinho, faça hoje. Quer ligar para falar, olha, tá tudo bem, eu gosto muito de você, faça hoje. Faça hoje. A gente vai ter arrependimentos quando a gente voltar para a pátria espiritual, né? E pensar em coisas que a gente poderia ter feito, vai ter. Faz parte, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas vamos tentar. A gente vai ter tentado. A gente vai poder falar que a gente tentou. E aí a gente vê, né, a doutrina espírita trazendo para nós o seu lema: fora da caridade não há salvação. E aí a gente pensa no trabalho, que é a nossa finalidade da encarnação. O trabalho em prol de todos, né? Tanto do próximo quanto de nós mesmos. E aí nós vemos no Evangelho de Tiago uma frase que diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, não é só o querer, não é só o acreditar, não é só a oração, não é só a prece. Isso faz parte, mas não é obra. Obra é o que eu faço para o outro, em prol do outro e não de mim mesmo. E aí a gente precisa dessa fé viva, dessa fé que trabalha pelo outro. Mais um trecho da nossa mensagem. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Eu consigo pensar em um exemplo muito claro na minha mente sobre esse trecho, que é que nem uma briga. Tem horas que a gente briga, a gente fala muita coisa, a gente muitas vezes cai muito o nosso nível. Nisso a gente solta várias palavras assim, várias coisas pesadas, mas muitas vezes é o pequenininho. É somente uma frase pequena
que dói muito mais que um soco que a gente pode ter levado em uma briga, que um tapa. Mas uma frase, uma palavra pode marcar muito mais. Essa palavra é como um veneno. Vai ficar percorrendo na gente por muito tempo e a gente não vai conseguir passar por isso, porque a gente guarda, é normal, é ser humano isso. A gente vai guardando com a gente, mas a gente tem que tentar a cada dia mais entender o porquê que aconteceu. O que que é isso? Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ver o quanto a gente está tentando evoluir. E quanto a gente vai conseguir evoluir nesse caminho. Porque são essas palavras, são coisas pequenas assim, até ações pequenas que vão ficando escorrendo. Algo que tá ali toda hora, que tá perturbando, tá cutucando. Isso a gente tem que tentar pensar um pouquinho mais e tentar entender, pensar o que que a gente pode fazer para tentar conseguir passar por isso. Agora a gente vai ver mais um vídeo do canal Amigos da Luz. Essa página é a sua cara. Vocês podem ir ver o vídeo no izinho que vai estar aparecendo. E depois a gente volta aqui para discutir mais um pouco. Esse vídeo eu achei ele muito engraçado porque a gente consegue ver claramente, né? Que tem muitas coisas que a gente fica guardado, porque a gente lê uma fala, a gente lê uma frase e já lembra de uma pessoa. Fala, nossa, gente, olha a cara dessa pessoa. Isso é um veneno. A gente deixa entrar na nossa vida. Porque fica na gente. A gente fica remoendo toda hora. E tipo, a gente olha e fala, não acho isso. Mas vem um pequeno estímulo pra gente, que nem veio no vídeo, que foi a leitura, que a gente olha e fala, nossa, é a cara dessa pessoa isso. E a gente esquece que a gente também tem que olhar pra gente. A gente pode ver com uma responsabilização e assertividade, que é o famoso. A responsabilização, a gente consegue ver que é o famoso olhar e pensar que eu tenho que me responsabilizar sobre as coisas que eu faço. Não que a culpa toda seria minha, mas eu tenho que me responsabilizar. Olhar e falar, nossa, eu também faço isso. Eu olho isso, falo várias coisas, mas eu também faço. O que que eu posso fazer para mudar? E é muito engraçado você olhar assim. E esse o que eu posso fazer para mudar, qual vai ser a reação que a gente vai ter, ela combina muito com a assertividade, que a gente olhar e pensar. Pensar tendo um equilíbrio. Igual, se eu tô em uma lanchonete e veio o pedido errado para mim. A gente tem várias opções para fazer. 3 principais. A gente pode comer quieto, olhar e falar, não, vou fingir que é o meu mesmo e pronto. Ou a gente pode estourar, gritar com todo mundo, falar que não era meu pedido. Ou a gente pode simplesmente ter a educação e falar, olha, isso daqui não era meu pedido, será que tem como mudar e tal? Isso combina muito, porque responsabilização é a gente se responsabilizar. E assertividade, a gente tem um equilíbrio nisso para entender como que a gente pode reagir e o que que a gente pode fazer. E para isso tudo, a gente tem que também entender o que que a gente está deixando entrar na nossa vida. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que seguir vários passos e, primeiramente, entender o que que eu estou deixando entrar, o que que está ficando e o que que eu estou remoendo. Para depois a gente tentar entender tudo, porque fica mais fácil. É mais simples quando a gente consegue fazer isso, né? E agora a gente fecha com o último trechinho da mensagem, que começa assim. Assim na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Desculpa, gente, ali no comecinho tem um ponto, mas não tem um ponto. É assim na vida comum, vírgula, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações, aí ele vai falando. No comecinho tá errado. Mas aí, vamos lá, vamos refletir. E aí ele vem trazer para nós no final um compilado de todos os exemplos que foram dados, né? Do mesmo jeito que acontece na natureza e nas inúmeras situações que ele colocou para nós durante a leitura,
acontece a nós mesmos. Coisas pequenininhas, né? Que a gente vai guardando lá dentro. É um rancor daquilo que a pessoa me fez. Não vou fazer nada, mas eu não esqueço. Né? Deus vai fazer justiça por mim. Eu tenho medo de altura, mas os meus irmãos ficam rindo de mim. Então eu não posso mostrar que eu tenho esse medo para ninguém. E aí eu vou guardando esse medo lá dentro de mim. Não falo para ninguém, não consigo lidar com isso. Né? Eu fico muito preocupada, eu fico muito angustiada quando eu deixo meu filho na escola, eu fico com medo de acontecer alguma coisa com ele, isso é sempre e tal, e vou guardando isso dentro de mim, porque eu acho que é normal viver angustiado, e não é. Não é normal. Se a gente não consegue lidar com os sentimentos, se a gente começa a guardar os sentimentos dentro de nós, isso não é normal. Porque aí, por dentro de nós, a gente está instalando esses sentimentos, né? Que tá falando na leitura. Ódio, angústia, medo, cólera, arrependimento. Então vamos lá. A falta de uma certa fé pode fazer a pessoa dar uma grande atenção a algo que parece tão pequeno. Muitas vezes nós temos coisas que não valem a pena ser guardadas dentro de nós, como uma chateação, um sentimento às vezes de arrependimento por algo que eu fiz e não tem como eu voltar atrás, um sentimento de impotência. E aí às vezes são coisas que são pequenas, mas que se a gente for alimentando ali dentro, elas vão começando a nos corroer. Por isso, é importante, na verdade eu acho que todas as pessoas deviam fazer, mas é importante que a gente entenda que muitas vezes a gente precisa de ajuda, e de ajuda psicológica. E aí a gente precisa de um psicólogo, né? De um terapeuta, para que a gente possa aprender a organizar esses sentimentos dentro de nós. Porque quando a gente guarda demais, é porque a gente não está conseguindo gerir tudo isso. A gente não está conseguindo organizar tudo. E aí fica tudo guardado lá dentro de nós e isso faz mal para nós mesmos. Por quê? Porque pensamento cria. E guardar coisas dentro de nós é guardar pensamentos dentro de nós. É guardar energia dentro de nós. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre o que nós estamos guardando dentro de nós. Será que vale a pena guardar isso? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente se sente humilhado. Tudo bem. Jesus também foi humilhado. Muito mais do que nós, tenho certeza. Mas esse olha, é o clique, né? Ele foi humilhado, mas ele não se sentia humilhado. Sabe por quê? Porque ele não é orgulhoso. E nós somos. Então nós nos sentimos humilhados. Ele não se sentia. Ele entendia a nossa incompreensão, a nossa infância espiritual e sabia que nós fazíamos o que fazíamos, né, na sua crucificação por ignorância. Mas nós não. Nós temos um bichinho. Bichinho deve ser verde, porque orgulho tem uma cara de verde. Nós temos esse bichinho dentro de nós e a gente deixa ele crescer. Por opção. Porque a gente não consegue lidar com ele ainda. Que a gente não consegue organizar os sentimentos dentro de nós. E aí vem um auxílio para que a gente possa se acalmar e cuidar para que não se instalem dentro do nosso coração todos esses sentimentos ruins. Orai e vigiai. Não é o outro, não é só para o outro. Orai tanto pelo outro quanto por nós, né? E para agradecer
e vigiai a nós mesmos, as nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Não é do dia para a noite que a gente vai acordar e de repente a gente está pensando só coisas elevadas, né? Acordo pensando em Jesus, durmo pensando em Chico Xavier. Não é assim não, gente. Para chegar nisso aí é hábito. O que eu estou rodeada, né, em volta de mim, estimulando os meus pensamentos o dia todo. Tudo é hábito. Se a gente não mudar os hábitos, a gente não alcança, né, essa estabilidade de pensamento. Mais umas considerações. Aí a gente vai falar um pouquinho para a gente já começar a encerrar da importância da prece. Muitas vezes a gente não dá o devido valor para a prece. E a prece, ela é um elo de salvação para nos ajudar a manter o equilíbrio. Olha aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, que é a circunstância da oração, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. A gente precisa entender que a gente está mergulhado no fluido universal, que é essa energia primordial que gere, né, o nosso universo. Então, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. E que esse fluido, ele está em todos os lugares, ele ocupa todo o espaço, todo o universo entre os seres encarnados e desencarnados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, quando eu penso algo que eu tenho vontade, né, eu envio meu pensamento, é como se eu impulsionasse esse fluido, porque ele vai levar o meu pensamento, ele é veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, o fluido, quando eu ponho uma vontade, que é o meu pensamento no fluido, ele vai levar esse meu pensamento para onde eu estou querendo que ele chegue. Como o ar, o ar é o do som, né? Ele é o veículo como o ar é o do som. Só que o ar, ele leva o som de uma maneira circunscrita, né? Ele leva o som até onde ele consegue. Agora o pensamento não. O pensamento é infinito. Se eu pensar, né, pedir a Deus, porque a gente nunca deve, né, orar para as pessoas que desencarnaram, chamando-as pelo nome para perto de nós, porque isso também as atrapalha. Mas a gente deve fazer sempre o triângulo, né? Eu, espiritualidade maior, a pessoa para quem eu quero destinar a minha oração. Então, se eu penso, né, eu aqui, Vanessa, penso, né, num parente meu que desencarnou, e peço a espiritualidade maior que leve, né, minhas vibrações de amor, de carinho e tal para ele, e ele estiver lá em Júpiter, porque ele é super evoluído, as vibrações vão chegar lá. Porque o fluido universal, o veículo fluido universal, ele tem um alcance infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento como o ar transmite o som. Então, olha que bacana. Muito interessante. E aí nos ajuda a fechar o nosso estudo. Para a gente pensar que o nosso pensamento é muito poderoso. Que a gente consegue mudar as coisas através do pensamento. Que a gente consegue projetar a nossa felicidade através do nosso pensamento. Mas a gente também consegue fazer o contrário. A gente consegue atrair a nossa infelicidade pelo nosso pensamento. Então, que a gente cuide com carinho desse veículo que tanto nos serve, que tanto nos ajuda, que é o pensamento. E fechando, a gente volta na imagem do início. E eu coloquei essas pedras para que a gente pudesse refletir. Elas estão alinhadinhas, né? E atrás a gente vê muitas outras pedras.
e elas formam uma bela escultura assim alinhadas. Essas pedras são como os nossos sentimentos. Se elas estão ali, né, colocadinhas, cada uma no seu lugar, a gente consegue, né, ajeitá-las ali, elas formam uma escultura. Mas se elas fossem jogadas, né, ou colocadas de um jeito que elas não se equilibrassem, elas caem, né, e aí elas vão se espatifarem no chão. Elas vão se bagunçar. A gente também é assim. O nosso pensamento, ele pode dirigir os nossos sentimentos. Mas é preciso que a gente vá lá, estude um jeito melhor de colocar os sentimentos dentro de nós, que a gente treine. Quem montou essa escultura de pedras não montou da primeira vez. Ele precisou escolher ali entre todas as pedras, as que davam, né, para encaixar, as que equilibravam melhor. Com a gente é assim também. A gente vai precisar olhar bastante para dentro de nós, pensar bastante sobre os nossos sentimentos, para a gente poder descobrir a melhor maneira da gente montar uma linda escultura de amor dentro de nós. Que o Mestre Jesus esteja com cada um hoje e que os seus exemplos de amor, de bondade, de caridade possam nos iluminar o pensamento, para que a gente tenha forças de sermos melhores, hoje e sempre. Que assim seja e Deus nos abençoe.